Edgar Allan Poe. O autor. Edgar Allan Poe nasceu em Boston, Massachusetts, em 19 de janeiro de 1809 e faleceu em Baltimore, Maryland, em 7 de outubro de 1849. O autor, poeta, editor e crítico literário americano foi integrante ativo do movimento romântico americano, tendo sido conhecido por suas histórias que envolvem o mistério e uma espécie de humor macabro. Poe foi um dos primeiros escritores americanos de contos e geralmente é conhecido como o precursor e inventor do gênero de ficção policial, recebendo também o crédito pela contribuição ao emergente gênero de ficção científica. Além dessa façanha, Poe também foi conhecido como o primeiro escritor americano a tentar fazer da escrita seu único meio de ganhos. Daí sua total imersão no mundo literário, o que lhe resultou vida e carreira financeiramente atribulados. Poe teve uma história complexa e cheia de reviravoltas. Ficou órfão de mãe ainda jovem, logo após o pai abandonar a família. Foi morar com a família Allan da Virgínia, mas nunca foi formalmente adotado. Sua juventude foi passada entre bebidas e mulheres, tendo frequentado apenas por um semestre a Universidade da Virgínia. Sua vida familiar foi tumultuada, tendo saído para uma carreira militar por 2 anos depois de uma discussão com o pai adotivo. Ao ser dispensado, deu início à carreira de maneira humilde e singela, com a publicação de uma coleção anônima de poemas chamada Tamerlane and Other Poems, 1827. Edgar Allan Poe acabou mudando o foco de sua escrita para a prosa e passou anos trabalhando em revistas e jornais, sendo que seu poema mais célebre, The Raven, O Corvo, foi escrito em 1845, tendo se tornado sucesso instantâneo. 2 anos após a publicação do poema, sua esposa, Virginia, faleceu de tuberculose e 4 anos após o marco de sua carreira, com seu poema mais conhecido, Poe teve sua vida ceifada aos 40 anos, de forma até hoje desconhecida, sendo especulado que o abuso de álcool, drogas, congestão cerebral, cólera, raiva, tuberculose, doenças cardiovasculares e suicídio possam ter sido uma das muitas atribuições ao fato. Poe e suas obras exerceram influência na literatura nos Estados Unidos, bem como ao redor do mundo, mesmo em campos especializados como cosmologia e criptografia. Seu trabalho magnífico aparece ao longo da cultura popular e permanece imortalizado na literatura, música, filmes e televisão. Muitas casas das quais vive hoje são museus visitados por fãs de seu estilo. A verdade sobre o caso do Sr. Valdemar, 1845. A ciência ainda não nos provou se a loucura é ou não o mais sublime da inteligência. Edgar Allan Poe. É claro que não pretendo considerar nenhum motivo de espanto que o extraordinário caso do Sr. Valdemar tenha inspirado tantas discussões. Teria sido um milagre se não tivesse, principalmente naquelas circunstâncias. Ainda que fosse o desejo de todas as partes envolvidas, manter o caso longe da opinião pública, pelo menos pelo momento, ou até que tivéssemos mais oportunidade de investigá-lo, e apesar de nosso empenho em levá-lo a cabo, um relato confuso ou exagerado abriu caminho para a sociedade e tornou-se a fonte de muitas distorções, e naturalmente de uma enorme incredulidade. Faz-se agora necessário que eu exponha os fatos, até onde os compreendo. De maneira sucinta, os fatos são esses. Pelos últimos 3 anos, o tema do hipnotismo vinha repetidamente atraindo minha atenção. E há cerca de 9 meses, ocorreu-me de uma maneira bastante inesperada que na série de experimentos realizados até agora havia uma omissão bastante curiosa e das mais inexplicáveis. Até então, ninguém jamais tinha sido hipnotizado em articulo mortis. Restava saber, em primeiro lugar, se em tais condições existiria no paciente alguma suscetibilidade à influência hipnótica. Segundo, se existindo tal influência, ela seria enfraquecida ou aumentada pela condição. E terceiro, até que ponto e por quanto tempo o processo hipnótico seria capaz de deter os avanços da morte. Havia outros pontos a serem esclarecidos, mas esses foram os que mais assanharam minha curiosidade.
em especial o último pela importância que poderiam vir a ter suas consequências. Ao procurar entre meus conhecidos por algum sujeito através do qual pudesse testar esses detalhes, fui levado a pensar em meu amigo, o Sr. Ernest Valdemar, o renomado compilador da Biblioteca Forensica e autor sobre o nom de plume de Issachar Marx, das versões polonesas de Wittgenstein e Gargantua. O Sr. Valdemar, que morava principalmente no Harlem, New York, desde o ano 1839, é ou era particularmente digno de nota pela extrema magreza. Os membros inferiores pareciam-se muito com os de John Randolph, e também pela brancura das suíças, em violento contraste com os cabelos negros, o que com muita frequência levava a crer que usava peruca. Tinha um temperamento notoriamente nervoso, o que fazia dele uma boa cobaia para experimentos hipnóticos. Em 2 ou 3 ocasiões, eu o tinha feito adormecer com pouco esforço, mas ficara desapontado por não conseguir alcançar outros resultados que a constituição peculiar do homem tinha naturalmente me levado a prever. A vontade dele nunca esteve indubitavelmente ou completamente sob meu inteiro controle. E quanto à clarividência, não consegui realizar com ele nada que fosse digno de confiança. Sempre atribuí meu fracasso nesses quesitos ao estado precário de sua saúde. Alguns meses antes de conhecê-lo, os médicos o tinham declarado tuberculoso. Era costume dele, de fato, falar calmamente sobre o fim que se aproximava, como um assunto que não deveria ser evitado, tampouco lastimado. Quando as ideias às quais aludia ocorreram-me pela primeira vez, foi natural que eu pensasse no Sr. Valdemar. Eu conhecia muito bem os princípios firmes do homem para temer qualquer escrúpulo da parte dele, e, ademais, ele não tinha parentes na América que pudessem intervir. Falei com ele francamente sobre o assunto, e, para minha surpresa, ele me pareceu vividamente empolgado. Digo para minha surpresa porque, embora sempre tenha se prestado de boa vontade a meus experimentos, ele jamais havia me dado qualquer sinal de simpatia por aquilo que eu fazia. Sua doença era daquela espécie que permitiria o cálculo exato com respeito ao momento em que se culminaria em morte, e ficou finalmente acertado entre nós que ele chamaria cerca de 24 horas antes do período anunciado pelos médicos como sendo o de seu falecimento. Já se passaram mais de 7 meses desde que recebi do próprio Sr. Valdemar a seguinte nota. Meu caro P. asterisco. Você já pode ver. D. asterisco e F. asterisco concordam que não passarei da meia-noite de amanhã. E me parece que calcularam o horário com bastante precisão. Valdemar. Recebi essa nota menos de meia hora depois de ela ter sido escrita. E 15 minutos depois eu já estava no quarto do moribundo. Eu não o via há 10 dias, e fiquei aterrorizado com a alteração pavorosa que nele se forjou nesse breve intervalo. A face do homem tinha um tom cinza, os olhos estavam completamente sem brilho, e a magreza era tão extrema que a pele se tinha rompido nos ossos da face. A expectoração era excessiva. O pulso era quase imperceptível. Contudo, de um modo bastante notável, ele conservava tanta capacidade mental quanto um certo grau de força física. Falou comigo com muita clareza. Tomou alguns medicamentos paliativos sem qualquer ajuda, e no momento em que entrei no quarto, estava ocupado em escrever um memorando em uma caderneta. Estava escorado na cama por travesseiros e os doutores D e F estavam presentes. Depois de apertar a mão de Valdemar, chamei de lado os cavalheiros e obtive deles um relatório detalhado das condições do paciente. O pulmão esquerdo vinha já há 18 meses apresentando o estado semiósseo, ou cartilaginoso, e naturalmente era inteiramente inútil para todos os propósitos vitais. O direito, em sua porção superior, estava também parcialmente, se não totalmente, ossificado, enquanto a região inferior não passava de uma massa de lesões purulentas que se misturavam umas às outras. Existiam várias cavernas extensas e, em ponto específico, havia-se formado uma adesão permanente às costelas. Essas aparições no lobo direito eram relativamente recentes. A ossificação tinha se dado com uma rapidez bastante comum. Não havia sinal delas em um mês atrás.
e a adesão só tinha sido observável durante os últimos 3 dias. Além da tuberculose, suspeitava-se de um aneurisma na aorta, mas a essa altura os sintomas ósseos tornavam impossível um diagnóstico exato. A opinião dos 2 médicos era que o Sr. Valdemar morreria por volta da meia-noite do dia seguinte, domingo. Eram então 7 horas da noite de sábado. Ao deixar a cabeceira da cama do inválido para conversar comigo, os doutores D e F tinham dado a ele um último adeus. Não era a intenção deles voltar a vê-lo, mas diante de meu pedido, eles concordaram em fazer uma visita rápida ao paciente por volta das 10 horas na noite seguinte. Quando eles se foram, conversei francamente com o Sr. Valdemar a respeito de seu fim próximo e também, e mais especificamente, sobre o experimento proposto. Ele, mais uma vez, se mostrou bastante disposto e até mesmo ansioso para colocá-lo em prática, e apressou-me para que começasse imediatamente. 2 enfermeiros, um homem e uma mulher, estavam cuidando dele, mas eu não sentia total liberdade para me engajar em uma tarefa dessa natureza sem a presença de testemunhas mais confiáveis que essas, para o caso de um acidente repentino. Dessa forma, posterguei as atividades até por volta das 8 horas da noite seguinte, quando a chegada de um estudante de medicina com quem eu tinha alguma familiaridade, o Sr. Teodoro L.I., me livrou de um embaraço mais adiante. Era minha intenção, no princípio, esperar pelos médicos, mas fui induzido a agir primeiro, pelos pedidos insistentes do Sr. Valdemar e, em segundo lugar, pela minha convicção de que eu não tinha um único minuto a perder, pois que o doente estava evidentemente decaindo a olhos vistos. O Sr. L.I. foi muito atencioso ao concordar com meu pedido para que tomasse nota de todo o ocorrido, e é de suas anotações que o que eu tenho agora a relatar foi na maior parte condensado ou copiado, palavra por palavra. Faltavam 5 minutos para as 8, quando, depois de segurar a mão do paciente, pedi a ele que declarasse ao Sr. L.I. com a maior clareza possível que ele, Sr. Valdemar, estava inteiramente disposto a que eu realizasse nele o experimento de hipnotismo, nas condições em que se encontrava presentemente. Ele respondeu com a voz fraca, porém bastante audível: "Sim, quero ser hipnotizado." E acrescentou logo em seguida: "Temo que você tenha demorado demais." Enquanto ele dizia isso, comecei a realizar os passes que as experiências anteriores mostraram serem os mais eficazes para controlá-lo. Ele foi claramente influenciado pelo primeiro toque lateral de minha mão sobre sua testa. Mas, embora tenha usado todos os meus poderes, não consegui mais nenhum efeito perceptível até alguns minutos depois das 10 horas, quando os doutores D e F chegaram, de acordo com o combinado. Expliquei a eles, em poucas palavras, o que eu planejava fazer e como não fizesse nenhuma objeção, dizendo que o paciente já se encontrava na agonia da morte. Continuei sem hesitar, trocando, contudo, os passes laterais pelos descendentes e direcionando o olhar inteiramente para o olho direito do moribundo. A essa altura, o pulso dele era imperceptível e a respiração era ruidosa, e a intervalos de meio minuto. Essa condição quase não se alterou por um quarto de hora. Ao final desse período, entretanto, um suspiro natural, embora bastante profundo, escapou do peito do moribundo, e a respiração ruidosa cessou. Quero dizer, os ruídos não eram mais aparentes, os intervalos entre as respirações não diminuíram. As extremidades do paciente estavam frias como gelo. Às 11:05, percebi sinais inequívocos da influência hipnótica. O olhar vidrado foi substituído por aquela expressão de exame interior inquietante, que só se vê em casos de hipnotismo e a qual quase impossível confundir. Com alguns passos laterais rápidos, fiz as pálpebras estremecerem, como acontece quando o sono se aproxima, e com mais alguns passos consegui que se fechassem completamente. Contudo, eu ainda não estava satisfeito, por isso continuei executando com vigor e com toda a força de vontade as manipulações, até que vi os membros do paciente enrijecidos por completo, depois de tê-los colocado em uma posição aparentemente cômoda. As pernas estavam completamente estendidas, os braços estavam também quase estirados e repousavam na cama a uma distância moderada dos quadris. A cabeça estava levemente levantada. Quando terminei o procedimento, era já meia-noite
e pedi aos cavalheiros presentes que examinassem a condição do Sr. Valdemar. Depois de alguns testes, eles admitiram que o paciente estava em um estado extraordinariamente perfeito de transe hipnótico. A curiosidade de ambos os médicos estava bastante aguçada. O Dr. D resolveu no mesmo instante permanecer ao lado do paciente por toda a noite, enquanto o Dr. F partiu com a promessa de retornar ao raiar do dia. O Sr. L.I. e os enfermeiros permaneceram no quarto. Deixamos o Sr. Valdemar em completa tranquilidade, até quase às 3 horas da manhã, quando me aproximei dele e o encontrei precisamente nas mesmas condições em que estava quando o Dr. F nos deixou. Digo, ele permanecia deitado na mesma posição. O pulso era imperceptível, a respiração fluía sem esforço. Não se podia notá-la, a não ser pela colocação de um espelho próximo aos lábios. Os olhos estavam fechados com naturalidade e os membros estavam rígidos e tão frio quanto o mármore. Ainda assim, com toda certeza, a aparência geral não era a da morte. Ao me aproximar do Sr. Valdemar, fiz um leve esforço para influenciar o braço direito dele a acompanhar os movimentos do meu, que eu passava com gentileza para lá e para cá sobre o corpo do doente. Em tais experimentos com esse paciente, nunca antes eu conseguiria êxito completo e certamente tinha pouca esperança de consegui-lo agora. Mas, para minha surpresa, o braço dele, com muita presteza, embora com bastante debilidade, acompanhava cada direção que eu indicava com o meu. Decidi então tentar um breve diálogo. Sr. Valdemar, disse eu, está adormecido? Ele não deu nenhuma resposta, mas pude perceber um tremor ao redor dos lábios e assim decidi repetir a pergunta por várias vezes. Na terceira vez, todo o corpo do homem se agitou com um leve tremor. As pálpebras se entreabriram o suficiente para exibir uma faixa branca do globo ocular. Os lábios moveram-se lentamente e por entre eles, em um sussurro quase inaudível, brotaram as palavras: Sim, estou adormecido agora. Não me acorde. Deixe-me morrer assim. Então, eu toquei as pernas dele e encontrei-as tão rígidas quanto antes. O braço direito, como antes, acompanhava os movimentos da minha mão. Inquiri o sonâmbulo mais uma vez. Ainda sente dor no peito, Sr. Valdemar? A resposta agora foi imediata, mas ainda menos audível que antes. Não sinto dor alguma. Estou morrendo. Não achei aconselhável perturbá-lo mais naquele momento. E nada mais foi dito ou feito até a volta do Dr. F, que chegou um pouco antes do nascer do sol e demonstrou uma perplexidade sem limites ao encontrar o paciente ainda vivo. Depois de sentir o pulso e de aplicar sobre os lábios um espelho, pediu-me que falasse com o sonâmbulo outra vez. Assim, fiz dizendo: Sr. Valdemar, ainda está adormecido? Como antes, alguns minutos se passaram antes que uma resposta sobreviesse e durante o intervalo, o moribundo parecia estar juntando forças para falar. Na quarta tentativa, ele disse com voz muito fraca, quase inaudível: Sim, ainda adormecido, morrendo. Agora, a opinião, ou melhor, o desejo dos médicos, era que o Sr. Valdemar permanecesse na presente condição de aparente tranquilidade até que a morte chegasse, e isso era consenso geral, deveria acontecer dentro de poucos minutos. Entretanto, decidi que deveria falar com ele uma vez mais, e simplesmente repeti a pergunta anterior. Enquanto falava, uma sensível mudança se produziu nas feições do hipnotizado. Os olhos se abriram devagar e as pupilas foram desaparecendo por baixo das pálpebras. A pele toda assumiu um tom cadavérico, mais parecido com o papel branco que com o pergaminho. E as manchas rosadas circulares, que até esse momento estavam bem definidas nas maçãs do rosto, se apagaram num piscar de olhos. Uso essa expressão porque a forma abrupta como desapareceram não me traz à mente outra imagem, senão a de uma vela que se apaga com um sopro. Ao mesmo tempo, o lábio superior retraiu-se, deixando à mostra os dentes, que antes estavam completamente cobertos, enquanto o maxilar inferior caía com um clique audível, deixando a boca escancarada e revelando uma língua inchada e enegrecida.
Presumo que nenhum membro do grupo ali presente estivesse desacostumado aos horrores de um leito de morte, mas tão terrível era a aparência do Sr. Valdemar naquele momento que todos se afastaram da cama. Agora sinto que cheguei a um ponto dessa narrativa no qual o leitor estará aterrado e incrédulo. Contudo, é minha obrigação continuar. Já não havia menor sinal de vitalidade no Sr. Valdemar. E concluindo que ele estava morto, já o estávamos entregando aos cuidados dos enfermeiros, quando observamos um forte movimento vibratório da língua. A vibração continuou por talvez 1 minuto. Ao final desse período, uma voz brotou da mandíbula aberta e imóvel, uma voz que seria loucura de minha parte tentar descrever. É verdade, existem 2 ou 3 epítetos que poderiam ser considerados aplicáveis a ela em parte. Eu poderia dizer, por exemplo, que o som era áspero, entrecortado e rouco. Mas o todo do horror é indescritível, pela simples razão de que nenhum som similar jamais ecoou nos ouvidos da humanidade. Havia 2 pormenores, porém, como pensei na época e ainda penso, que poderiam, de modo bem razoável, caracterizar a entonação, assim como se prestariam a transmitir alguma ideia da peculiar sobrenaturalidade da voz. Em primeiro lugar, a voz parecia chegar aos nossos ouvidos, ou pelo menos aos meus, vinda de uma grande distância ou de alguma caverna profunda nas entranhas da terra. Em segundo lugar, e temo de fato que será impossível fazer-me entender, ela me causou a mesma sensação que as matérias gelatinosas ou viscosas causam ao tato. Falei ao mesmo tempo em som e em voz. Pretendia dizer que o som consistia de sílabas claras, de uma claridade surpreendente e espantosa. O Sr. Valdemar falou obviamente em resposta à pergunta que tinha feito a ele alguns minutos antes. Eu havia perguntado a ele, você se recordará se ele ainda estava adormecido? E ele agora dizia, sim. Não. Eu estive dormindo. E agora estou morto. Nenhum dos presentes sequer teve a intenção de negar ou tentar reprimir o horror indizível e aterrador que aquelas poucas palavras, assim declaradas, provocaram de forma tão previsível. O Sr. L.I., o estudante, desfaleceu. Os enfermeiros imediatamente saíram do quarto e não houve como convencê-los a voltar. Quanto às minhas próprias sensações, não tenho a pretensão de torná-las compreensíveis ao leitor. Por quase 1 hora nos ocupamos em silêncio, sem que ninguém proferisse uma só palavra, nos esforços para reanimar o Sr. L.I. Quando ele voltou a si, voltamos a nos concentrar na investigação das condições do Sr. Valdemar. Elas permaneciam sob todos os aspectos como as havia descrito antes, com a exceção de que o espelho não mais mostrava evidências de respiração. Uma tentativa de retirar sangue do braço fracassou. Devo mencionar também que esse braço não mais se submetia ao meu comando. Tentei em vão fazê-lo seguir os movimentos de minha mão. Na verdade, a única indicação real da influência hipnótica era agora encontrada no movimento vibratório da língua, que sempre eu endereçava ao Sr. Valdemar uma pergunta. Ele parecia estar fazendo um esforço para responder, mas não tinha mais vontade suficiente. Parecia insensível às indagações feitas a ele por qualquer outra pessoa a não ser eu. Embora eu me esforçasse para colocar cada um dos membros em comunhão hipnótica com ele, acredito que eu tenha agora relatado tudo o que é necessário para que se compreenda o estado do hipnotizado àquela época. Outros enfermeiros foram trazidos e às 10 horas deixei a casa em companhia dos 2 médicos e do Sr. L.I. À tarde voltamos todos para ver o paciente. Sua condição permanecia precisamente a mesma. Travamos então uma discussão sobre a conveniência e a viabilidade de acordá-lo, mas tivemos pouquíssima dificuldade em concordar que nenhum bom propósito haveria em fazê-lo. Era evidente que até agora a morte, ou o que normalmente designamos por esse termo, tinha sido interrompida pelo processo hipnótico. Parecia claro para todos nós que acordar o Sr. Valdemar serviria simplesmente para garantir seu imediato ou pelo menos rápido falecimento. Desde essa época até o final da semana passada, um intervalo de quase 7 meses,
Continuamos a fazer visitas diárias à casa do Sr. Valdemar, acompanhados, vez ou outra, por médicos e outros amigos. Durante todo esse tempo, o hipnotizado permaneceu exatamente como descrevi da última vez. A atenção dos enfermeiros era contínua. Foi na sexta-feira passada que finalmente resolvemos fazer o experimento de acordá-lo ou tentar acordá-lo. E foi talvez o desafortunado resultado desse último experimento que deu causa a tanta discussão nos círculos privados, a tantas coisas que não consigo deixar de considerar como um sentimento popular injustificado. Com o propósito de livrar o Sr. Valdemar do transe hipnótico, fiz uso dos passes habituais. Estes, por algum tempo, não surtiram efeitos. O primeiro indício de um retorno à vida foi dado por uma descida parcial da íris. Foi observado como fato especialmente digno de nota que o abaixamento da pupila foi acompanhado por um fluxo profuso de uma linfa amarelada, debaixo das pálpebras, de um odor pungento e bastante repulsivo. E então foi sugerido que eu tentasse influenciar o braço do paciente como fizera antes. Fiz a tentativa e fracassei. O Dr. F. então expressou o desejo de que eu fizesse uma pergunta ao paciente. Assim o fiz com as seguintes palavras: Senhor Valdemar, o senhor poderia nos explicar o que sente e o que deseja? No mesmo instante, reapareceram as manchas rosadas nas bochechas. A língua estremeceu, ou melhor, rolou violentamente dentro da boca, embora a mandíbula e os lábios permanecessem rígidos como antes. E em dado momento, a mesma voz horrenda que já descrevi anteriormente proferiu: Pelo amor de Deus, rápido, rápido, ponham-me para dormir. Ou rápido, acorde-me, rápido, eu digo a você que estou morto. Fiquei completamente desorientado e por um instante não sabia o que fazer. Primeiro, tentei acalmar o paciente. Mas ao fracassar devido ao total colapso da minha vontade, refiz meus passos e com a mesma concentração tentei despertá-lo. Logo percebi que seria bem-sucedido nessa tentativa, ou pelo menos assim o imaginei. E estou certo de que todos no quarto estavam preparados para ver o paciente acordar. Mas o que realmente aconteceu foi uma coisa para a qual era quase impossível que qualquer ser humano pudesse estar preparado. Enquanto eu executava rapidamente os passos hipnóticos entre gritos de morto, morto, que interrompiam da língua e não dos lábios do paciente, todo o corpo do homem, em um espaço de um único minuto, ou talvez menos, encolheu, desintegrou-se, apodreceu por completo sob as minhas mãos. Sobre a cama, diante de todos os presentes, jazia uma massa quase líquida de uma repugnante e abominável putrefação.